o céu. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Diga assim para o irmão, se eu entender. Diga, se eu entender esse negócio aqui, eu vou dar um pulo da cadeira e glorificar de pé. Olha para ele, segura. Deus está na sua soberania, lá na eternidade. Aqui são os obstáculos que o diabo criou para o homem que recebeu o que ele perdeu não consiga ter acesso até Jeová. Aí nós nos reunimos esta noite e esses 4 homens aqui representam os 100% da igreja. Aí o culto começa, aí vai 25% da igreja tenta passar a sua adoração para chegar até Jeová e não consegue. O céu parece de bronze. Por quê? Porque 75% está conversando no meio, está conversando no WhatsApp, está vendo recado no Facebook, está lendo o painel de notícia, outros estão entrando na internet, outros estão no e-book, outros estão tocando torpedo com o namorado, brigado, outros estão com a cabeça na fila de amanhã, porque o banco está em breve, outros estão preocupados com a dívida que tem que pagar, e aí a adoração tenta passar, 25% da igreja ligada, adorando, mas não passa nada, o bloqueio está mais forte, só que aí a unção pega e vai mais 25%, e 50% pega fogo, e 50% não, mas aí a unção vai contagiando, e aí vai mais 25%, 75%, e aí 25% da igreja ainda está desligada, só que aí o fogo pega e 100% da igreja começa a adorar, a adoração passa, das montanhas do Hermon começava a nascente daquilo que se tornaria um dos maiores rios da Bíblia, o Rio Jordão, que vinha caindo por cerca de 17 cachoeiras até chegar na sua desembocadura, o lugar onde as suas águas se derramavam, que era chamado de Mar da Galileia. Recebia o título de mar por causa da sua água de cor azul, anil, porém não era um mar de água salgada, era uma bacia de água doce, cercada pelas montanhas da Galileia. Esse mar, em épocas de tempestade, os ventos vinham de cima para baixo por causa das montanhas e, chocando com as águas, levantavam ondas de aproximadamente 6 metros de altura, tornando arriscado a travessia de qualquer embarcação de pequeno porte. A Bíblia diz que Jesus, despedindo a multidão, mandou que os discípulos atravessassem este mar sozinhos. E de uma hora para outra um cenário foi montado. Esta tempestade não estava no script, não fazia parte da previsão de tempo. Aconteceu de uma hora para outra. Vejam que Jesus não precisa acalmar essa tempestade aqui.
Ele não precisa estender as mãos e repreender o vento e o mar. A Bíblia simplesmente diz que quando eles subiram para o barco, cessou a lição. O vento se acalmou sozinho. Na verdade, aqui trata-se de um cenário que Deus está montando para dar algumas lições, especialmente a Pedro, que seria um dos maiores líderes da igreja depois de Jesus ter sido recebido aos céus. A Bíblia diz que o barco estava no meio do mar. Marcos 10 detalhe. Para atravessar o mar da Galileia, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eram cerca de 12 a 13 quilômetros. Se o barco estava no meio do mar, a metade de 12, 13 é 6 e 6,5. Foi exatamente esta distância que Jesus vem caminhando sobre as águas para encontrar com eles. As ondas de 6 metros de altura submergiam debaixo de seus pés e levantavam atrás, porque não podiam molhar a Jesus. E Jesus ia se aproximando do barco no meio da tempestade, e a Bíblia diz que quando Pedro percebeu que Jesus vem andando sobre as águas, Pedro pediu para ter a mesma experiência. Tinha que ser Pedro. Quando Pedro desce do barco, senhores, Pedro começou a ter 3 lições, aprender 3 regras, 3 máximas, 3 verdades, que nunca mais esqueceria. Parece que eu vejo Pedro pegando o microfone esta noite e dizendo: gente, eu quero contar um testemunho para vocês. Um dia nós estávamos no mar, o barco balançava para lá, balançava para cá, olhe para cá, por favor. Só que eu, como sempre o mais curioso da turma, pedi para descer do barco e andar também sobre as águas para ter a mesma experiência de Jesus. E olha, gente, naquele dia eu aprendi pelo menos 3 coisas. E quem quer ouvir essas 3 coisas de mim, Pedro, diga amém. Amém. A primeira coisa que eu aprendi no dia que tentei andar sobre as águas é que é um perigo quando as coisas dão certo. É um perigo quando as coisas funcionam. Diga para alguém: missionário, é perigoso quando dá certo. Diga para ele: é perigoso quando dá certo. Irmão, conviver com vitórias, conviver sempre com positivo, talvez seja um dos maiores riscos que o povo de Deus anda correndo. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar porque deu certo. E olha, quem fez Pedro afundar não foi o vento e nem veio o mar.